Olá pessoal, sejam bem-vindos, este é o Nada Santas Podcast e eu sou a Mila Bervig. Eu sou a Manu Valentim. Aqui nós vamos tratar sobre vários assuntos, vários temas muito legais. Relacionamentos, traumas, amores, enfim, tudo que envolve viver, né? Entra, senta aqui com a gente. Nada Santas, o teu podcast preferido. Esse é o segundo episódio do Nada Santas Podcast, que a partir de agora tem que ser o teu podcast favorito. E, inclusive, aproveito para perguntar já, Manu, qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre sexo no primeiro encontro. Já aproveita, compartilha o papo, né? Manda para os teus amigos e nos marca, né? @Nada Santas Podcast. Bom, diante desse assunto, né, que é o sexo no primeiro encontro, se ele seria uma liberdade ou uma exposição ao julgamento, me veio à cabeça que, não sei se vocês se identificam, mas eu sim, todo mundo de alguma forma já ouviu algum conselho, como se fosse algum conselho de um pai, de uma mãe, de um amigo, né, de um conhecido, que girava mais ou menos em torno assim de se transar no primeiro encontro, o cara não vai te respeitar, né? Exatamente. Ou se transar na primeira vez, vai perder a graça, o homem tem esse instinto de caça e tu tem que ser difícil pra coisa engrenar, digamos assim. Ou ainda, né, eu transei porque o cara tava pedindo muito. Sei lá, eu acho que cabe muita reflexão nesse tema. Talvez até o inverso aconteça, né? De repente, uma mãe, um pai orienta já o filho desde novinho. Se a menina transar contigo no primeiro encontro ou tentar ter alguma intimidade a mais, já não é uma guria legal, uma guria pra casar, pra namorar, enfim. Parece que não é um assunto que é tabu, mas na verdade é, né? É um assunto polêmico. E tem muita diferença de ponto de vista dos homens e das mulheres, né? Principalmente sob o ponto de vista do machismo estrutural e do empoderamento feminino que estão tão em alta, né? E aí, por isso a gente achou tão relevante trazer esse tema aqui hoje. Eu até comentei com a Camila que eu, que me considero uma pessoa bem moderna, ainda me pego em várias ocasiões me perguntando, né? Será que eu deveria ter agido dessa forma? Porque, de certa forma, todo mundo quer ser aceito, né? Por mais que a gente tenha ideias pré-estabelecidas sobre a gente quer ser aceito. E a gente não sabe o que a outra pessoa tá pensando, né? Então... Exato. Por mais modernas, né, que nós sejamos, assim, é muito fácil da gente se pegar pensando mas será que faz sentido aquela fala de que a mulher de respeito, ela espera pra transar, ela não transa no primeiro encontro, ou aquela coisa assim, a mulher que transa no primeiro encontro não é pra ser levada a sério, ela não é pra namorar, não é mulher pra casar, constituir família, né, coisas que vão embutindo na gente desde muito novas, né, porque a gente vive sim numa sociedade extremamente patriarcal, né. E nossas mães, eu acho que sentiam muito mais do que nós sentimos hoje, mas nós, em pleno 2025, ainda sentimos, né? E também com relação a nos comparar, ao comparar o fato de nós nos permitirmos transar no primeiro encontro, de que isso vai aumentar ainda mais a autoestima do homem, né? Vai fazer ele ter a certeza de que ele é o caçador, né? Vai deixar claro que ele é o pegador, assim. E aí entra também aquela questão, né? Talvez o homem também tenha essa... Eu gosto sempre de trazer o ponto de vista masculino também, porque esse não é um programa só para mulheres, né? Mas, assim, talvez o homem também pense, será que se eu tentar transar com ela, eu vou parecer pegador e ela vai achar que eu não sou um cara pra namorar? Ou se eu não tentar transar, eu vou parecer um bobalhão, né? Um cara sem atitude?
Inclusive, Então- até colocar em xeque a sexualidade do cara. Exatamente, Ah, exatamente. o cara não quis transar comigo no primeiro encontro e, sei lá, não gosta muito de mulher. Entende? Exatamente. E isso Exatamente. também é uma questão do machismo estrutural que nós vivemos, porque né, faz todo sentido, assim. E o próprio homem, muitas vezes, acaba entrando nesse... E o que tu acha que gera tudo isso? Essa questão das dúvidas. O que tu acha que gera tudo isso? Eu acho que isso tudo vem da criação, né? Da forma como nós fomos criados. E é aquilo que eu falei antes. Nós pertencemos a uma sociedade machista e patriarcal. Então, ao mesmo tempo que a gente batalha para que isso seja uma liberdade de escolha nossa e também seja uma liberdade de escolha dos homens, nós estamos sob julgamento o tempo inteiro. E aí, um exemplo, nós mulheres que moramos sozinhas, né? Porque chega um momento da vida que tu vai morar sozinha, tu não vai morar na casa dos teus pais. E mesmo tendo toda essa liberdade, tendo a tua casa, pagando as tuas contas, né? Os teus boletos, enfim, ninguém teria nada a ver com a tua vida, com a forma como tu age, tu te pega pensando, né? Pô, abri a porta da minha casa no primeiro encontro, transei, recebi uma pessoa e tal. Ah, será que eu fiz errado? O que o cara vai ficar pensando de mim? Principalmente se tu tem intenções, né? Se foi legal a noite e tu quer dar continuidade nisso, se tu não estragou tudo, né? Exato, aí tu fica te questionando assim, será que eu não botei tudo fora? E se eu tivesse esperado, sei lá, eu tenho amigas, por exemplo, que tem teses, né? A tese do terceiro encontro, eu só transo a partir do terceiro encontro. Ok, eu respeito, eu acho super válido, cada um sabe o seu momento. Mas sempre vem, né, isso na cabeça. Pô, um cara foi tão bacana, a noite foi tão legal, né? Acabou do jeito que acabou. Mas será que isso não vai pesar na hora de ele pensar em mim como mulher ou como pessoa? Sabe que isso me traz uma reflexão que eu acho muito legal. Meu pai era um cara muito moderno, né? Meu pai já é falecido há 17 anos, né? Pra gente fazer um link aí do tempo, né? Um cara que nasceu em 1956. E ele falava sempre assim pra mim, porque eu dividia muito com ele essas questões femininas, assim, às vezes eu tava saindo com alguém e ficava pensando se já transava ou não. E ele falava sempre assim, Manuela, o cara só vai pensar que tu é, né, uma guria fácil se ele for um idiota. Porque se o cara conversou contigo, se ele te conheceu, ele sabe que tu é uma guria legal. Não é porque tu transou com ele a primeira vez, porque tu tava com vontade, que tu perdeu o teu valor. Então não fica quebrando a cabeça com isso. Pensa que se o cara pensar isso, é porque ele não era um cara pra ti, sabe? E eu achava isso muito legal. Eu achei que sempre foi, assim, uma segurança que ele me deu com essa fala, sabe? Pra que eu me sentisse segura pra fazer o que eu estivesse com vontade. Porque eu acho que a autenticidade vale muito mais do que tu tentar ser aceito. Porque o cara sabe quando a mulher tá louca pra dar, falando bem linguajar aqui, já que esse programa é 18+, e fica se fazendo, entendeu? Às vezes tá ali no maior clima quente e, não vou porque, né, tô preocupado com o que o cara vai pensar. Tem certas coisas que tu tem como evitar. Por exemplo, se tu não quer transar no primeiro encontro, então não leva pra tua casa, não vai pra casa dele, termina ali no jantar, né? Marca no lugar público. Agora, no momento que tu já criou... Não, que tu vá, né? Eu tô na casa dele, então eu sou obrigada a transar? Não, mas é um ambiente propício, né, gente? É um ambiente propício. Essa fala do teu pai, assim, me surpreende porque me parece ser muito uma exceção, assim. Porque a maioria dos pais, né, em geral, eu acho, teu pai faz parte de uma minoria com esse pensamento mais liberal, enfim. Eles foram criados em contextos mais conservadores, assim, né? Que a intimidade, ela deveria ser conquistada com o tempo, né? Que esse tipo de atitude faz uma ligação a um ato de compromisso, que significaria um compromisso, uma reputação, né? Então, pra eles, assim, o sexo no primeiro encontro ainda pode soar como um risco, como uma coisa imprudente, né? Sim. Se tu pensa num futuro, num relacionamento sério, por exemplo, constituir lá a tua família de comercial de margarina. Eu vou trazer 2 pontos sobre isso. Um, que, né, na minha opinião pessoal, no momento que o cara avalia que a mulher não é uma mulher
séria, uma mulher, enfim, que merece respeito, né? Porque ela transou no primeiro encontro, eu acho que ele tá, inclusive, tirando seus próprios créditos, né? Por que ele não deveria, pensando sobre um outro ângulo, por que ele não deveria pensar assim, eu fui um cara tão foda, eu dei uma noite pra essa mulher tão legal, eu consegui mostrar pra ela que sou um cara tão interessante, que ela ficou com vontade de transar comigo. E ela sentiu segurança pra ter essa intimidade comigo. Né? Então, assim, é outro ângulo, né? Então, ele tá se colocando numa posição, tirando seus próprios créditos quando ele tem esse pensamento, né? Enfim, é muito relativo, assim. Esses coaches de relacionamento, eles falam muito que, né, pregam isso principalmente para as mulheres, né? Tem uma parte do cérebro masculino que, se tu transa no primeiro encontro, o homem vai sempre te relacionar naquela parte do cérebro ao sexo. Ele não vai te relacionar a algo sentimental. Então, primeiro tu tem que dar tempo para ele te conhecer e ele ter outros vínculos, para ele ter outras ligações contigo, né? Enfim, outras referências, né? Só que eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que... julgamento. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que pra mim o sexo tem muita importância. Então, eu até acho que isso pra mim cria um vínculo mais rápido, sabe? E então, eu não me enquadraria, né? Sim. Eu também, eu acho que o sexo, ele tem um percentual muito relevante dentro de uma relação, né? E justamente por isso, e é pra isso que serve essas fases de conhecer as pessoas, de sair e, enfim, porque tu tem que conhecer a pessoa, tanto como ela é, o comportamental, né? A questão comportamental, e também, por que não, a questão do sexo, né? Exatamente. Sexo vai basear o relacionamento numa dimensão absurda, entende? Eu acho, olha, muito, muito difícil alguém vir aqui, comenta, por favor. E tu transaria com uma pessoa no primeiro encontro, o sexo foi horrível, não teve química, e tu continuaria saindo? Tu apostaria em daqui a pouco construir um relacionamento com uma pessoa que o sexo foi horrível, que não teve química nenhuma, que não te deu prazer nenhum, de nenhuma forma? Eu fico até curiosa, eu gostaria de saber, porque pra mim isso é muito importante mesmo. E só fazendo um link daquela questão que eu comentei dos nossos pais serem criados num contexto mais conservador e isso acabar sendo passado pra nós, e eles entenderem essa questão do sexo como algo ligado a um compromisso. De outro lado, nós temos, hoje em dia, muitas mulheres que batalham diariamente pela questão de justamente poder ter a liberdade sexual, a liberdade de escolha, que seja uma coisa assim com mais autonomia, como se fosse uma demonstração legítima de desejo, entende? De que a nossa vontade fosse respeitada e não julgada, né? Sem que isso definisse o nosso caráter, ou até mesmo as nossas intenções, né? E eu acho que isso tudo vem também influenciado de muito das questões de empoderamento, que hoje nós temos acesso a isso, né? Nós temos mulheres incríveis que nos servem como exemplo e que nos mostram diariamente que o empoderamento, ele é uma construção, que a gente pode se permitir, que a gente tem que lutar por isso, né? Por ter essa liberdade de transar ou não transar no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim, de fazer as coisas quando nós quisermos. E fazendo um link com isso, a gente tem que pensar que hoje as pessoas, na grande maioria, estão ficando solteiras mais tempo, né? Não só isso, né? Os relacionamentos são mais dinâmicos, terminam mais rápido, já se começa outro. Então, a gente deveria também fazer uma reflexão sobre que o sexo é um meio da mulher se conhecer, né? E se eu sou solteira, talvez eu saia com esse cara hoje e nunca mais saia com ele. Aí eu não vou transar no primeiro encontro, vou esperar pro terceiro encontro que talvez nem aconteça. Então, a gente tá se limitando também a se conhecer, a vivenciar uma coisa gostosa
naquele momento, né? Vivenciar uma coisa que eu tô afim, que eu acho que vai ser legal, ou que não vai ser, mas que vai ser uma experiência pra que eu saiba também o que eu gosto e o que eu não gosto. Exato, pra que da próxima vez eu já tenha em mente, né, o que serve pra mim e o que não serve. E é um pouco, assim, assustador, conversando entre amigos, homens e mulheres, o número de pessoas que elas não se conhecem. Elas não conhecem o próprio corpo, elas não sabem o que é sentir prazer, né? Mulheres que não têm orgasmo, que namoram anos e nunca tiveram um orgasmo, que não se conhecem. Então, por isso eu acho bem importante, assim, esse tema de hoje, porque ele acaba meio que sendo como se fosse uma ponte, né? Para desconstruções, assim, para escuta, para a gente evoluir de uma forma mútua, né? Onde o respeito e as escolhas individuais, elas vão prevalecer sobre os rótulos, né? Deixar claro que é importante a gente se autoconhecer, não só internamente, mas também o nosso corpo, né? Sexualmente. E isso só acontece a partir do momento... E até psicologicamente, né? Porque no momento que no dia seguinte eu me sinto culpada de ter feito alguma coisa que eu estava com vontade de fazer, isso faz eu também poder refletir sobre por que eu me sinto dessa forma, né? Então, tanto fisicamente quanto psicologicamente, se conhecer melhor, né? E por isso, gente, comentem pra nós, né? Comentem, coloquem nos comentários se tu já te arrependeu no dia seguinte, tu já chegou a te questionar, será que ele vai sumir agora que a gente transou? Ou será que isso é uma paranoia feminina? Eu não sei como tu, Manu, como mulher solteira, né, que já tem uma experiência de vida incrível e considerável, né, com relação até a relacionamentos, enfim, eu acho que nós duas temos, né, uma bagagem já um pouco extensa, meio traumática, talvez. Mas, enfim, eu acho que tudo é aprendizado, experiência, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje. Enfim. Como é que tu te sente, assim, no dia seguinte? Rolou no primeiro encontro. Tu sente culpa? Tu te sente plena? Pra ti tá tudo certo? Tu cria expectativa da mensagem no outro dia? Eu acho que... tem vários pontos aí, né? Depende do que tu tá pretendendo naquele teu momento da vida, né? Se é um momento... Que nem agora, eu tô num momento agora que eu tô bem como eu tô, que eu não tô afim de me relacionar, não que não possa aparecer alguém que me conquiste, que faça eu pensar em alguma coisa a mais, mas... o meu foco nesse momento é esse, assim, não ter nada mais aprofundado. Então, pra mim é muito tranquilo. Eu sempre transitei bem nessa parte do sexo. Pra mim é uma coisa da vida, uma coisa, né, natural, uma coisa boa, importante. E eu não fico nem um pouco preocupada no dia seguinte, nem nada. E se eu nunca mais falar com a pessoa, também não tem problema nenhum com isso. Claro que, do ponto de vista de bom tom, né, da educação, do respeito, visando que tu cria, inclusive, um relacionamento de amizade com a pessoa que viveu um momento de intimidade ali contigo. É legal que a pessoa mande uma mensagem no outro dia, qualquer coisa, um bom dia, tenha um bom dia, qualquer coisa, né? Isso não significa, aí a gente falando de pessoas maduras, né? Que porque o cara mandou uma mensagem no dia seguinte, ele vai te namorar, ou ele tá dizendo que, né, enfim, que te prometendo qualquer coisa. Mas hoje em dia tu tem, não sei se tu tem essa clareza também com relação a isso, mas tem um rótulo de que se tu mandar a mensagem do dia seguinte, ou se tu praticar o que pra nós é educação... vai parecer uma desesperada. Tu vai parecer um emocionado. Sim. Entendeu? A galera tá achando que ser blasé tá na moda, é legal. Não é, gente, não é. Eu acho que é uma questão de maturidade, como tu falou. Tem que demonstrar, se tu curtiu, foi bom, pô, por que não falar? Exatamente. Por que tu não mandar uma mensagenzinha legal? E responder quando a pessoa manda também, né? Porque isso não significa nada. Eu digo no ponto de vista, não significa muito, mas não significa que tu tá firmando um compromisso com a pessoa, se a questão é essa, né? Essa é a preocupação. Talvez tu não queira mais sair com a pessoa, mas
demonstrar um respeito pelo aquele momento, né? Somos corpos, né? O corpo é uma festa, tem uma frase que fala isso, mas somos seres humanos, né? O corpo também tem que ser respeitado, e eu acho que no momento que tu deu essa intimidade pra uma pessoa, ela tem que sentir isso como um privilégio. Eu acho que isso entra também na questão até da empatia. Porque tem muita mulher, e eu tô falando de mulher porque é o meu espaço de fala, né? Tem muita mulher que carrega esse fantasma do tipo assim... se eu transar com ele no primeiro encontro, ele vai sumir, né? Isso, querendo ou não, é uma espécie de trauma que a pessoa carrega, uma insegurança. Então, é empático da parte do cara, ou enfim, da outra mulher, mandar a mensagem, né? Se mostrar que tá ali, que foi bom, foi legal, ok. Mesmo que talvez não queira repetir, que não tenha sido 100% e tal, eu acho que faz parte do jogo, entende? Porque se falavam antes, né? Exato. Porque não... Porque depois que transa, acabou muitas vezes o diálogo. Tempos e tempos com a pessoa, daí por que depois que tu teve uma relação de mais intimidade, né? Porque, sexo é intimidade total. Tu não vai ter, no mínimo, empatia com essa pessoa, se colocar no lugar dela, ou tratar ela da forma como tu gostaria de ser tratado. E também tô parecida contigo nesse sentido de não tenho essa restrição, né? Já tive, quando eu era mais nova, desse julgamento de o que vão pensar de mim, ou o que esse cara vai pensar de mim. Hoje não. Hoje eu tenho um lema que é muito claro, que eu carrego pra vida, assim. Se foi bom, se eu me sentir à vontade, tô afim, né? Não tenho nada a perder, por que não? Eu vou fazer um comentário bem machista agora. Na minha opinião, os homens só fazem 2 tipos de comentários, se foi bom ou se foi ruim. Então arrasem, só isso. E antes, eu te questionei por que tu acha que isso acontece? Porque, na minha opinião, é falta de diálogo, sabe? Não. É falta de diálogos. Talvez, se antes de rolar a primeira transa, o casal, né, conversasse sobre isso, ou se tivesse muito claro que é um relacionamento totalmente casual, a mulher não criaria a expectativa do dia seguinte, a mulher não se sentiria culpada, porque no momento que tu transa com uma pessoa que talvez tu nunca mais vai ver e tu já sabe disso, tu não vai ficar te sentindo culpada, porque tu só viveu aquele momento e pronto. Eu acho que a expectativa, o arrependimento do dia seguinte, tudo isso acontece porque não há uma conversa sobre essas questões, justamente porque tanto a mulher quanto o homem tem esse receio de o que vai parecer se eu falar sobre tal coisa, né? Mas tu sabe o porquê de não existir esse diálogo? Porque somos imaturos quando o assunto é sexo. Tratam o sexo como se fosse um tabu. Tanto que tu vê um adolescente, né? Não vou nem dizer adolescente, tu vê às vezes um adulto, sei lá, 22, 23 anos, olha um peito na internet, ou uma mulher que mostra a teta num show, ou na praia, e fica tudo assim, ela mostrou a teta. Gente... Sim. Sabe, a nudez é um tabu, o sexo é um tabu, isso é falta de autoconhecimento. E aí, automaticamente, não se tendo autoconhecimento, tu não vai ter abertura o suficiente pra ter um diálogo com a pessoa sobre isso. Como é que eu vou falar de sexo se eu olho um par de seio e eu fico apavorado? E eu vou te dizer, isso é muito também de criação, né? Eu, por exemplo, na minha casa, né? Meu pai era mais moderno, mas a minha mãe vem de uma família de alemães, então foi criada super, né, regrado, assim. Eu nunca pude levar um namorado no quarto, dormir na casa de namorado, por isso que eu fiquei assim, mentira, brincando. E aí, era super complicado, assim, eu fui saber coisas por livros, ela nunca me deu nenhum tipo de orientação. Tanto é que eu fiquei anos tomando anticoncepcional escondido, meu primeiro namorado que me levou no ginecologista, eu achava que podia engravidar fazendo outras coisas, né? Então, assim, veja, né, eu, uma pessoa que me considero esclarecida,
né? Nesse limiar aí. Então, eu acho que quando tu cria um tabu sobre alguma coisa como a nudez, tu cria mais curiosidade, né? A minha mãe nunca deixou a gente andar de calcinha e sutiã dentro de casa, eu nunca vi meu pai nu, nem ela. Então, eu tinha curiosidade de saber as coisas, né? E aí eu descobri tudo em livro. E isso não te dá, né, enfim, know-how pra tu lidar com certas situações como a primeira vez, que pode ser tema de um outro podcast nosso, né? Exatamente, daí essa criação mais conservadora e omissa até com relação à sexualidade faz com que a gente acabe procurando, né, com os amigos, que a gente falou nos livros, aquela coisa toda. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher além do tempo dela, né, considerando de onde ela veio, de uma família muito humilde, enfim. Ela sempre foi uma mulher muito além do tempo dela. Claro, com relação a trabalho, estudo e tudo mais. E ela sempre falou conosco sobre a questão do sexo, né, da importância de usar camisinha, de cuidar, de que a gente deveria valorizar o nosso corpo, né, enfim. Eu lembro que na época, nas aulas, iam implementar na escola a aula de educação sexual. E aí já deu todo aquele burburinho, né? Ai, aulas de educação sexual. Eu acho que eu tava, sei lá, na 6ª, 7ª série. E aí eles mandaram um bilhetinho pros pais autorizarem quais os alunos que iriam participar. E a minha mãe sempre autorizou que nós participássemos das aulas de orientação sexual, né? De educação sexual. Daí a professora ia lá, não sei se vocês tiveram isso também, pegava a camisinha, mostrava como funcionava, colocava numa banana. Não, eu não tive isso. Então, eu tive isso na escola porque minha mãe autorizou, e eu lembro que era meia dúzia de alunos, assim, porque os pais achavam um absurdo. E aí, hoje, tu vê uma geração, aí tem um reflexo hoje, né, nos adultos de hoje, que tem todo esse monte de tabu. A nudez é o tabu mais clássico, gente. Não pode ser um tabu, todo mundo tem um corpo. Exatamente. E claro, né, gente, isso não é uma crítica aos pais, porque eu acredito, né, que os pais nos passam o que eles sabem, o que eles aprenderam, a forma como eles viram a vida, né, naquele determinado momento. Mas a gente fala isso para os futuros pais, para os pais dessa nova geração, né? Enfim, para quem estiver nos ouvindo, assim, porque gerar a curiosidade, proibir algo que é natural e inevitável é muito pior. Falem sobre sexo, falem sobre nudez, incentivem os seus filhos a conhecer o próprio corpo. Comunicação é a base de tudo, assim, e principalmente quando o assunto é sexo, né? Sem comunicação, não rola. Autoconhecimento, comunicação. Tu tem que conhecer o teu corpo, conhecer os teus limites, né? Tu tem que se cercar de pessoas que também compartilhem dessa mesma maturidade para que tu possa aprender com elas, né? Não aprender na internet com um influencer qualquer que vai te colocar num caminho que daqui a pouco não é tão legal, né? A gente tem um monte de doença por aí. Enfim, eu acho que a gente tem que reforçar sempre também essa questão do autocuidado, né? De entender os nossos limites, não deixar que ninguém ultrapasse eles, né? Deixar claro o que a gente quer, o que a gente gosta e até aonde a gente vai, né? Exatamente, eu acho que no momento que tu sabe o que tu gosta, né? E isso só vem através da liberdade, né? De se conhecer. Tu acaba atingindo felicidade, porque tu já encerra relações que tu vê que não preenchem, né, o que tu espera de um relacionamento. Como a Camila falou, primeira vez que tu transar com a pessoa ser horrível. Não que, fazendo um parêntese, eu acho que a primeira vez com alguém nunca é a melhor. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que tu gosta. Às vezes tu não quer parecer muito diferentona, né? E fazer alguma coisa muito over e a pessoa, de repente, ser mais comedida e achar que não vai combinar. E aí entra de novo a questão da insegurança, né?
Então eu acho que vem muito isso, assim, que a Camila trouxe, né? A primeira vez pode ser horrível e talvez tu vai ver que não vai funcionar por alguns detalhes que já predeterminam, né? Eu, por exemplo, tenho, né, as minhas preferências, eu já sei quando não vai dar certo. Mas não é a primeira vez que vai ser a melhor de todas, né? Depois da intimidade sempre vai ser muito melhor, com certeza. E aí que entra a história do terceiro encontro, que eu acho que só funciona nesse momento, né? Que no terceiro encontro já tá mais tranquilo, tá todo mundo adaptado, e aí tem tudo pra ser maravilhoso. Intimidade é construção, né? E daí como é que tu vai construir uma intimidade se tu não te permite viver essa intimidade? Né? A sexualidade, se ela é vivida com segurança, ela é um ato de liberdade, né? E ela também é uma responsabilidade enorme contigo mesmo. Enorme. A gente tinha conversado, né, quando estava tratando sobre esse tema de hoje, né, que a gente gostaria muito de ter a perspectiva do pessoal LGBT, né, QI+, que a gente não se sente, né, no lugar de fala, né, mas a gente gostaria muito de saber se vocês sofrem as mesmas pressões. Se vocês se sentem culpados, se vocês sofrem esse julgamento, né, do sexo no primeiro encontro, o que vocês pensam sobre isso? Trouxessem as histórias pra nós, porque eu acho que cabe, né, essa abertura, assim. Eu acho bem importante a gente entender um pouco da perspectiva de vocês com relação a isso. Inclusive, se em decorrência da opção sexual, há uma pressão para que aconteça sexo no primeiro encontro, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que, porque a pessoa tem outra opção sexual, é tudo mais liberado, né? Levando para aquele lado que a gente sabe que existe, né? De considerar o sexo, quando há outra opção sexual, uma coisa mais vulgarizada, né? Então, é interessante a gente debater sobre isso, porque a gente sabe que tem muita gente nos escutando que tem opções sexuais diferentes, né? E é super válido, e aí a gente quer criar um espaço aqui para que todos possam, né, enfim, participar e dar suas opiniões e a gente formar aqui uma comunidade que cresce junto. Queremos muito ouvir as histórias de vocês. E como eu disse no episódio anterior, nem tudo é tristeza, né, gente? Essa questão rola tudo isso que a gente falou, o receio, liberdade e o julgamento, mas a gente escuta por aí várias histórias de casais que se conheceram, transaram no primeiro encontro, casaram, tiveram filhos e são felizes, né? Exatamente. Então, isso não é um balizador, isso não é uma regra. Assim como também temos casos, né? Inês, inclusive, nossa amiga, tem vários casos de sexo no primeiro encontro que foram extremamente frustrantes, né? A ponto de tipo assim, não, nunca mais. E nunca mais mesmo, de não, nem bom dia. Acontece, faz parte do jogo, viver isso aí. O importante, eu acho que é estar aberto, né, a viver essas coisas dentro dos teus limites, que vem com autoconhecimento. Se tu tá afim, vai lá, te joga, vive. Não tá afim, só vou no terceiro encontro. Beleza, tá tudo certo também. Mas eu acho que o importante é não se julgar. É não se deixar contaminar por esse julgamento, se inferiorizar, achar que vale menos ou que não é digno de uma relação saudável porque vai transar no... E mantém tua regra alta, né? Eu acho que essa é a melhor dica, mantém tua regra alta, porque no momento que tu te coloca numa posição de eu estou avaliando também se isso é legal pra mim, não vai te sentir culpado no outro dia, né? Eu acho que tem uma fala que é muito tóxica, né? Que é... Eu escuto muito isso, né? Inclusive da minha família, né? Que a minha família é bem conservadora, que nem eu tinha comentado. O que ele vai te dar em troca, né? O que ele vai te dar em troca disso? E muita gente leva essa questão do namoro, do ligar no outro dia,
Como se a pessoa saísse dali te devendo alguma coisa. Não vê o sexo como uma troca, né? Não. Eu te dei alguma coisa e tu me entregou alguma coisa naquele momento. Se tu me entregou uma coisa ruim e eu te entreguei uma coisa boa, bom, isso aí é do jogo. Agora, ninguém tá devendo nada pra ninguém. Tu não tem que te sentir culpado no outro dia como se tu tivesse entregado uma coisa e alguém tivesse ficado te devendo. E outra pessoa, o outro, ele não tem a obrigação de te dar nada. Ele não tem a obrigação de trocar nada contigo, entende? Se ele achar que ele não deve te mandar mensagem e não te responder mais, ele não vai. E é aquilo, cada um dá o que tem. Cada um de nós é um universo. E exatamente, aí entra o que tu falou antes, de tipo, não faz se tu não quer. Porque aí tu não vai te sentir em dívida, né? Com alguém tendo uma dívida contigo. Eu acho que desse papo que foi bem interessante, assim, e trouxe tantas reflexões, o que fica é que a liberdade sexual, ela é puramente uma escolha, ela não é uma obrigação. Eu acho que tem que ficar na mente de cada um aí. É uma escolha, não uma obrigação. E nos conta, tu tá vivendo a tua verdade ou tu tá mais preocupado com o julgamento alheio? Obrigada pela tua companhia. Segue o Nada Santas no Instagram, @nadasantas_podcast. Eu tô no Instagram também, @ManoSValentim. Eu também sou no Instagram, Mila Bervig, né? @Mila Bervig, Bervig com W. Te inscreve nos nossos canais, tanto no perfil do Instagram, no YouTube, estamos no TikTok. Ativa as notificações, compartilha com a família, com os amigos, enfim, com a galera toda. Com teu crush. Com o crush, importantíssimo. E nos acompanha, que é o fundamental. Tchau!